Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10, uma passagem muito conhecida, talvez a mais conhecida de toda a segunda carta aos Coríntios. Qual que é a passagem mais conhecida de 1 Coríntios? Qual que é a passagem mais conhecida de 1 Coríntios? 1 Coríntios 13, sobre o amor. A passagem mais conhecida de 2 Coríntios é o capítulo 12. É o famoso espinho na carne de Paulo. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, tolo, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ó Pai, que Tu estejas esta noite. É a nossa oração. Amém. Não é para chorar. Irmãos, nós vimos no estudo anterior que Paulo resolveu entrar no jogo dos falsos apóstolos. Se era para contar vantagem, Paulo está dizendo: olha, eu tenho mais vantagens para contar do que vocês. Se é para gloriar, eu tenho mais coisas para gloriar do que vocês. Aí Paulo começa dizendo o seguinte: olha, vocês se gloriam porque são judeus, eu também sou. Vocês se gloriam porque são ministros de Cristo, eu ainda muito mais, porque eu sou superior a vocês. Aí Paulo elenca uma lista de coisas nas quais ele se gloriava. E todas elas eram consideradas como algo extremamente vergonhoso para os outros pastores. Por exemplo, Paulo se gloriava de sofrer muito por causa de Cristo, de sofrer dores físicas e dores psicológicas, de ter levado açoites dos judeus e pancadas dos romanos, de ter sido assaltado, de ter passado dias e noites em naufrágio e outras tantas coisas. No entanto, irmãos, Paulo termina aquela lista de sofrimento falando que o ápice da humilhação dele aconteceu em Damasco, quando eles tiveram que descê-lo em um cesto, para que ele não fosse preso pelos judeus. Agora, é muito interessante, irmãos, como termina o parágrafo anterior? Paulo contando o ápice da sua, aspas, vergonha, quando ele foi por um cesto descido. Mas agora, irmãos, Paulo conta que dessa vez ele não foi descido num cesto, ele foi levado até o céu. Notem a diferença gritante. O ápice da humilhação de Paulo
foi ele ter sido descido em um cesto. Agora ele diz que ele teve uma revelação extraordinária, que foi elevado até o céu. Isso nos ensina o que, irmãos? Que o cristão passa por momentos de lutas e também por momentos de bênçãos, de glórias. A vida cristã, ela é assim. Há momentos que são momentos de muita glória, mas às vezes momentos de muita dor. Ou seja, nós passamos pelo vale das lágrimas, mas nós também passamos pelo vale das bênçãos. Enquanto nós estivermos aqui no andar de baixo, nós passaremos por esses dois vales. Mas a pergunta é: como Paulo agiu e reagiu diante do vale da bênção, diante do vale das lágrimas? Primeiro, irmãos, Paulo conta um momento de êxtase. Ele diz aí que ele foi elevado até o céu. É interessante, irmãos, que Paulo foi agraciado por Deus com pelo menos 9 visões extraordinárias. Primeiro, a primeira visão que Paulo teve foi de Jesus glorificado na estrada de Damasco. Ele viu Jesus ressurreto na estrada de Damasco. Atos 9:3 e Atos 22:6. O que o qualificou para ser apóstolo de Jesus? Segundo, irmãos, quando ele estava para implantar uma igreja na cidade de Corinto, ele teve uma visão onde Deus lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muita gente nessa cidade. Quando ele estava em dúvida para onde ele iria pregar o evangelho, ele teve uma visão de um varão macedônio que dizia: passa aqui e nos ajude. Ele teve uma visão também que todos aqueles que se encontravam no navio iriam passar por um naufrágio, mas ninguém morreria. Está lá no finalzinho do livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui Paulo seleciona uma visão, uma êxtase que ele teve 14 anos depois. Olha aí, irmãos, verso 2: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Nota, irmãos, quantos anos Paulo levou para contar essa experiência que ele teve? 14 anos. Eu fico pensando se fosse eu. Eu contava no outro dia, ou no mesmo dia. Eu colocava no Facebook, eu não tenho, mas pegava de alguém da igreja, no Instagram, eu colocaria no YouTube. Mas Paulo levou 14 anos. Outro apóstolo também teve essa experiência. E é interessante, irmãos, quando que João teve essa experiência? Diz o texto: quando todas as portas se fecharam na terra, uma porta se abriu, na onde? No céu. É o capítulo 4, se não me engano, verso 1 do livro do Apocalipse. João estava em Pátimos, eu vou pregar sobre isso no segundo domingo ou no primeiro. Afastado de tudo, de todos, tudo se fecha para João, no entanto, uma porta se abre no céu. E Paulo, irmãos, começa a descrever essa visão. Primeiro, Paulo tem uma certa dificuldade para contar a sua experiência. Ele é muito tímido. Ele usa assim: conheço um homem em Cristo. Ele não usa a primeira pessoa, irmãos. E outra coisa, vou repetir, isso aconteceu há 14 anos atrás. Isso nos ensina a primeira lição. Paulo era um homem que não vivia de experiências, mas vivia pela fé. Quantas pessoas que querem viver apenas por experiências? Todas as outras experiências que Paulo acabara de contar,
humanamente falando, eram o quê? Negativas. Ser preso, apanhar, naufrágio, ser enganado, ser perseguido. Agora, a experiência mais positiva da vida dele, ele guardou durante 4 anos. E outra coisa, ele não usava a sua experiência para se destacar dos demais. Ele é todo cheio de milindre aqui para contar essa experiência. E ela é gloriosa, olha aqui. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até onde? Você tem que entender o que os judeus entendiam como o terceiro céu. Primeiro céu, irmãos, nós temos as nuvens. São aonde os passarinhos voam. O segundo céu são as estrelas. E o terceiro céu é a habitação de Deus. Então, o primeiro céu é a atmosfera. O segundo é o espaço sideral. O terceiro é a morada do Altíssimo. Então, quando Paulo diz que ele foi ao terceiro céu, ele não diz que ele foi abduzido por uma nave de extraterrestre e levado a um planeta qualquer. Ele diz que ele foi na morada de Deus. Agora, irmãos, o homem pode nos levar até as nuvens? Pode, através do avião. O homem pode nos levar até o espaço? Pode, através dos foguetes. Mas a Bíblia diz que no terceiro céu, na visão judaica, somente o Senhor Jesus pode nos levar. Vocês perceberam que um homem pode muita coisa, Adriano? Ele pode nos levar até as nuvens. Quem já viajou de avião aqui sabe. Pode nos levar até o espaço sideral, os foguetes. Mas ele não pode nos levar até o céu. Agora, irmãos, notem que Paulo usa uma expressão lindíssima nesse texto. Olha aí. Conheço um homem em Cristo. Se você tiver uma coisa chamada caneta, marca aí. Conheço um homem em Cristo. Ou seja, só vai até o terceiro céu quem estiver em Cristo. Quem estiver em Cristo. Fora de Cristo, ninguém vai ao céu. Só vai até o paraíso quem está em Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, o grande Moisés encontrou com Deus aonde? O grande Moisés, na montanha, no Sinai. Paulo encontrou com Deus aonde? No céu, na glória. Irmãos, e Paulo deixa bem claro que ele poderia se gloriar, pois a sua experiência era o quê? Verdadeira. Mas ele não queria ser reconhecido pelo que pregava e vivia. Desculpa, ele queria ser conhecido por aquilo que pregava e vivia, não pelas suas experiências. Porque ele diz aí, irmãos, outra vez, conheço um homem em Cristo. E ele vai dizer depois, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Outra coisa, irmãos, por que Paulo contou essa experiência? Ele foi obrigado, irmãos, para desmontar aquilo que os falsos profetas estavam fazendo, que é denegrir o apóstolo Paulo. Eles diziam que Paulo era um falso profeta. Paulo era um obreiro fraudulento. Aí Paulo diz, Aí Paulo conta esta experiência. Ele foi quase que obrigado a contar essa experiência. Ele não tinha jeito mais de guardar essa experiência. Por isso que ele contou essa experiência. O ápice de Paulo, ele guardou por 14 anos, até que ele precisou usar. Você se lembra que nós falamos de uma experiência aqui? Nós usamos uma ilustração do Antigo Testamento, que Davi usou a arma de Golias para matar quem? O próprio Golias. Paulo está usando o quê?
A arma do inimigo. Qual que era a arma do inimigo aqui? Era gloriar-se. Paulo está gloriando aqui, entre aspas, para mostrar para o inimigo que ele, de fato, era o ministro de Cristo Jesus. Alguém que tinha compromisso com Cristo. Às vezes, irmãos, nós ficamos com inveja daquelas pessoas que tiveram experiências assim extraordinárias com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus quiser te dar experiências extraordinárias com Ele, Ele vai te dar. Mas nós nos relacionamos com Deus no ordinário da vida, ou seja, nas coisas normais do dia a dia. Você vê, por exemplo, Elias fazendo milagre, mas Elias viveu quantos anos? Quantos milagres ele fez? João Batista, quantos milagres João Batista realizou? E uma coisa que você talvez nunca ouviu na sua vida: as primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo têm muitos milagres, mas as últimas cartas não têm milagres narrados. Nós temos basicamente 3 períodos de grandes milagres na Bíblia: Moisés e Arão, Elias e Eliseu, Jesus e os discípulos. Por aí você não vê muito milagre acontecendo, não, irmãos. Você vê Deus falando com Davi no ordinário da vida, enviando profetas através do Antigo Testamento, através da Torá, através da lei. Então, nós não podemos nos apegar a experiências. Até porque todas as religiões têm testemunhos de experiência. E o próprio Paulo havia dito aqui que Satanás se transforma em anjo de luz. Agora, irmãos, é interessante que Paulo, no capítulo anterior que nós estudamos, no parágrafo anterior que nós estudamos, ele disse que ele era maior do que todos os outros obreiros de Cristo, daqueles falsos apóstolos. E depois ele elencou uma lista de coisas aparentemente vergonhosas. Aqui Paulo conta essa coisa extraordinária que aconteceu com ele, e logo depois ele conta o quê? O sofrimento. Ou seja, do êxtase ao sofrimento. O êxtase, do verso 1 ao verso 6. O sofrimento, do verso 7 ao verso 9. Irmãos, notem, há momentos na nossa vida que nós provamos coisas maravilhosas. Por exemplo, o nascimento de uma pessoa querida. E coisas tristes. Uma pessoa muito querida parte. A vida é assim. Há momentos que nós temos vitórias. E há momentos que nós temos derrotas na vida. E Paulo se mostra muito humano aqui. Ele disse: olha, eu tive tudo isso, mas eu paguei um preço muito alto. Agora, irmãos, qual que era o maior medo do apóstolo Paulo? Confessado. Quem se lembra aqui? Primeiro aos Coríntios 9, por favor. Não estava no script não, mas é preciso. Se o microfone tivesse falhado, eu tinha mais 2 minutos. Agora eu vou passar, vai até 9 horas hoje, né, Brian? Porque amanhã é dia do funcionário público, eu não trabalho. É feriado. Para mim, para a Fabiana, para quem mais aqui? É só para nós, hein, Fabiana? 1 Coríntios 9, verso 26 e 27. Assim como também eu, não sem metas, assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmuo o meu próprio corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser o quê? Desqualificado. Qual que era o maior medo de Paulo? Era dar um mau testemunho. Irmãos, é lógico que Paulo fez várias vezes essa oração. Então, se o medo de Paulo, está falhando de novo,
Oi? Tá certo? Tá bom. Irmãos, se o medo de Paulo era ser desqualificado, olha Deus respondendo, está muito ruim. Olha Deus respondendo a oração. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Irmãos, preste atenção. Foi posto um espinho na carne do apóstolo Paulo. Agora, qual o objetivo, irmãos? Olha o texto comigo, por favor. Para que não se tornasse o quê? Soberbo. Agora, quem colocou o espinho na carne de Paulo? Lê o texto aí, pode ler e falar. Oi? Está todo mundo com medo, hein? Não foi Satanás, foi o próprio Deus. Irmãos, por quê, irmãos? Satanás quer fazer alguém humilde? Não quer. Então foi o próprio Deus. Deus usou Satanás aqui como mensageiro, como alguém, para que o ego de Paulo não fosse inflado. Isso também não anula a responsabilidade do diabo sobre a vida de Paulo. Se tem uma coisa que o diabo quer fazer conosco, é o quê? É inflar o nosso ego, é elevar o nosso ego, e não diminuir o nosso ego. Então foi o próprio Deus que enviou, permitiu que o apóstolo Paulo tivesse um espinho na carne. Isso se chama soberania de Deus. Deus usou o diabo para conservar o servo dele mais humilde. Deus usou Satanás para conservar o servo dele mais humilde. Satanás poderia e deveria estar esbofeteando Paulo aqui, mas Deus estava o quê? Aperfeiçoando. Então, às vezes, algumas coisas que acontecem na nossa vida é para nos aperfeiçoar, é para nos purificar. É assim que acontece. Então, irmãos, nada foge ao controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Agora, Paulo faz o quê? Aqui todo mundo tem que fazer aqui, ó. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Irmãos, a dor era tão intensa, porque a ideia do espinho aqui não é um espinho assim, é uma fepa de uma estaca. Pensa uma estaca de braúna que solta aquelas fepas. Era mais ou menos aquilo. E pode ser também uma própria estaca cortada às pontas que os romanos usavam para executar uma pessoa. Vocês já viram aquilo que eles usavam para jogar assim nas pessoas? Um pau de pontiagudo? Pode ser isso também. A ideia pode ser essa. Ou pode ser um espinho de uma estaca, de uma árvore rachada. Aquilo ali, quando alguém passa numa árvore rachada, e aquilo garra no braço, ou garra no rosto, e por aí em diante. Agora, irmãos, qual era o espinho na carne de Paulo? Eu não sei. Ninguém sabe. A gente pode o quê? Oi? Deduzir. Irmãos, uma pastora uma vez, ela disse que Deus revelou para ela qual era o espinho na carne de Paulo. Era que Paulo tinha mau cheiro nas axilas. Que profundidade, hein? Eu acho que o diabo saía assim, Paulo fazia assim, o diabo... Nós não sabemos, irmãos. Alguns grupos aí dizem que Paulo tinha desejos homossexuais. Isso é viajada, irmãos. O que pode ser, irmãos, pode ser uma doença crônica nas vistas. Porque ele escrevendo aos Gálatas, ele diz, com letras grandes vos escrevi. Ele diz também, eu sei, se vocês pudessem, vocês arrancariam os olhos de vocês e me daria. Então nós temos uma pista aí. A tradição diz que Paulo tinha um pus que escorria o dia inteiro nos olhos dele, e Gálatas diz que Paulo
chega a dizer o seguinte: olha, eu sei, se vocês pudessem, vocês me dariam os seus olhos. Pode ser, irmãos, também, que seja uma pessoa que tormentava dia e noite a vida do apóstolo Paulo. É a que eu mais aprecio. Que no caso aqui seja uma pessoa, por causa de ângelos, mensageiro, dá uma ideia de ser uma pessoa. Aí nós podemos sugerir 2 nomes: Himeneu ou Fileto, Demas e outros, que atormentavam a vida do apóstolo Paulo. Projeta para a gente, não precisa abrir não. 2 Timóteo 2,17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Pode ser uma pessoa e pode ser uma doença, nós não sabemos. O que nós sabemos é que era algo que gerava muita dor em Paulo. Agora, irmãos, enfermidade física gera dor? É claro que gera. Mas uma pessoa te perseguindo o tempo inteiro, te atazanando a sua vida, dói também ou não dói? Mas dói demais. Eu não sei qual que é pior. Então, essas 2 possibilidades aí são as mais plausíveis. Uma doença nos olhos. Por quê, irmãos? Paulo foi na região dos Gálatas ali. E ali é muito pantanoso. Paulo deve ter tido, contraído várias malárias, várias malárias. Agora, irmãos, quais foram os benefícios da enfermidade na vida de Paulo? Primeiro, irmãos, se não fosse o espinho na carne, Paulo teria se exaltado. Porque ele diz aqui, e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Ele entendeu isso, irmãos. Ele entendeu. Ele não coloque para que talvez eu me exaltasse, para não me exalte, para que eu não me exalte. Irmãos, outra coisa que eu vou fugir um pouquinho do tema aqui. Paulo diz aí no texto que lá no céu ele ouviu palavras o quê? Não são palavras usadas, não é uma palavra usada no nosso dia a dia. Palavras inefáveis. Seria, por exemplo, inenarrável. Palavras que ele não podia narrar, que ele não podia dizer. Agora, irmãos, por que nós ficamos, às vezes, querendo deduzir o que Paulo ouviu lá, ou qual a doença que Paulo tinha? Porque nós não atentamos àquilo que Paulo de fato falou. Você já notou que nós ficamos curiosos por aquilo que Paulo ouviu, ou qual era a doença de Paulo, mas não o que a doença produziu na vida de Paulo, e as coisas que Paulo de fato disse? Irmãos, se Paulo não disse aquilo que ele ouviu lá no céu, é porque aprove a Deus que Paulo não dissesse. Mas o que Paulo disse, aprove a Deus que Paulo dissesse. Então nós não temos que ficar deduzindo aquilo que Paulo não disse. Nós temos que nos atentar àquilo que Paulo disse. E o que Paulo disse aqui? Que Deus permitiu esse espinho na carne para que ele não se tornasse soberbo. Por que Paulo não fala qual é a doença que ele teve? Porque Deus assim o quis. Mas o que nós aprendemos? Que Deus pode usar uma coisa negativa como algo positivo na nossa vida. E outra coisa, irmãos, Paulo orou 3 vezes, para que Deus tirasse o espinho. Então era algo dolorido. Paulo fez a coisa certa, ele tinha que orar mesmo. Terceiro, Paulo nos ensina algo precioso. O que não pode ser curado, pode ser desfrutado.
Eu estou lendo um livro sensacional que foi escrito na década de 90, fim da década de 80 e início da década de 90. Sobre casamento, divórcio, homossexualismo, aborto, etc. E muitos médicos dizem o seguinte: a mulher dá à luz a uma criança, sabendo que a criança vai nascer com defeitos físicos, é um crime. A melhor coisa é abortar, tanto para a mãe, tanto para a criança. Aí, irmãos, apareceu uma senhora tetraplégica, que disse: o senhor não sabe como eu sou feliz em ser tetraplégica. Quantos amigos eu tenho, quantas pessoas me amam, quantas pessoas se preocupam comigo, quantas pessoas me visitam por dia, quantas coisas eu posso fazer com a minha mente. Aí o médico, ouvindo essa mulher, percebeu que, na verdade, ela tinha uma deficiência física, ele tinha uma deficiência na alma. Uma deficiência na alma. Então, às vezes, aquilo que não pode ser curado, pode ser desfrutado. A gente pode aprender a conviver com determinadas coisas. A gente tem que aprender. Porque não tem jeito, por exemplo, a gente está envelhecendo, a gente tem que aprender a conviver com isso. A gente vai perdendo algumas coisas e a gente tem que aprender a conviver com isso. Então, aquilo que não pode ser mudado ou curado, pode ser desfrutado. Aproveite. Irmãos, Paulo preso escreve 7 cartas. O que não pode ser mudado, pode ser desfrutado. Outra coisa, irmãos, o que Paulo aprendeu aí, irmãos? Paulo aprendeu a descansar no Senhor. Olha aí o verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Notem, Paulo aprendeu a gloriar na fraqueza. Paulo aprendeu a desfrutar até dos momentos negativos da sua vida. Eu notei uma frase de J.I. Parker aqui que eu achei bem interessante. Se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já teria valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus, na dependência dele. Este homem aqui, o fim da vida dele, teve alguns sofrimentos físicos, que ele morreu bem idoso. Se eu orar 40 anos e Deus não responder nenhuma das minhas orações, já terá valido a pena, porque eu passei 40 anos orando na dependência dele, tendo comunhão, estreitando laços com ele. Outra lição que Paulo nos ensina aqui, irmãos: para o cristão, o espiritual é mais importante do que o físico e o material. Paulo falou que ele passou fome, irmãos, que ele fez jejum por obrigação, que ele não tinha uma capa para se abrigar do frio e do calor. E agora ele diz que ele tinha uma enfermidade. O espiritual é maior e melhor do que o material e o físico. Mais uma vez, eu não estou pregando a pobreza aqui. Eu tenho uma visão mais conservadora, mais liberal, mais capitalista do mundo. Eu tenho. Eu sou reformado calvinista nessa visão. Eu acho que as pessoas devem estudar, trabalhar, procurar ganhar dinheiro, procurar juntar, cuidar bem da sua família, desfrutar. Mas isso não é o essencial. Isso é bom, é importante, mas não é essencial. As coisas espirituais, elas estão muito além das coisas físicas e o material. Outra lição preciosa que Paulo nos ensina aqui, irmãos: que o orgulho é pior do que qualquer doença. O orgulho é pior do que qualquer doença. Paulo ficou doente aqui, ou perseguido, por causa de quê? Para que ele não ficasse orgulhoso. Então pressupõe que o orgulho é pior do que qualquer doença. E é mesmo.
Irmãos, conviver com uma pessoa doente, com uma pessoa orgulhosa, é mais fácil conviver com uma pessoa doente. É muito mais fácil. Uma pessoa com Alzheimer esquece. Uma pessoa orgulhosa lembra toda hora. Olha a desgraça sua. Toda hora lembra alguma coisa dela. Irmãos, você quer aprender com uma pessoa orgulhosa? Toda vez que vai falar qualquer coisa, ela fala assim, mais ou menos. Você põe a doida. O que você achou mais ou menos? Não fala que é ruim, não, que fica bravo. Ele é orgulhoso, fica nervoso. Não fala que é ótimo, não, ele é orgulhoso. Fala mais ou menos, você põe ele doido. Você põe ele doido, fala com ele assim, mais ou menos. O que você achou do carro que eu comprei? Mais ou menos. O que você achou? Mais ou menos. Ele pira. Sétima coisa, irmãos, Deus pode suprir as nossas necessidades pela substituição ou por transformação. Ele pode transformar uma doença em bênção, ele pode substituir uma coisa pela outra. Deus é Deus, ele faz o que quiser. Dá licença? Oitava lição, irmãos. Nós não vivemos de explicação, nós vivemos de promessas. Irmãos, Jó fez algumas perguntas para Deus. Deus respondeu quantas? Nenhuma. O que Deus fez com Jó? Fez 70 perguntas para Jó. Depois que Deus fez as 70 perguntas para Jó, Jó disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus não respondeu uma pergunta de Jó, ele transformou a vida de Jó. Por quê? Nós não vivemos, irmãos, de explicação, nós vivemos de promessa. Eu não vejo Deus explicando demais as coisas na Bíblia. Vive de promessa. Se nós nos apegássemos mais às promessas e não nos preocupássemos com explicação, a gente viveria muito melhor. Irmão, não tem explicação para algumas coisas, não. Porque o bom sofre e o mal prospera. Primeiro, que você não é bom coisíssima nenhuma. O único que podia fazer esse questionamento era Jesus, sabia disso? O único. E ele não fez. Ah, eu sou tão bom e estou sofrendo, o outro lá não vale nada. Ele é pior do que você, mas você também é ruim. Entendeu? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. E por último, irmãos, o prazer do cristão não está na dor, mas no Senhor. Será que Paulo ficou feliz de estar sofrendo? Ai, que bom então, hein? Vou conviver com essa doença nos olhos, vou viver com esse sujeito me importunando o tempo inteiro. Paulo não está dizendo aqui, irmãos, que ele estava feliz com a dor, não, irmãos. O texto não está dizendo isso. Olha o que diz o verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, é a presença do Senhor que gerava alegria em Paulo, não sofrimento. Eu não gosto também da teologia do sofrimento, não. Eu quero sofrer, eu não quero não, irmãos. Quando eu estou sofrendo, quando está doendo alguma coisa em mim, eu peço a Deus para tirar. Mas agora, eu já tenho orado, já tem muitos anos, Senhor, me ajude a suportar a dor. Eu tenho muito medo de amanhã ou depois passar por uma luta muito difícil na vida e desanimar na fé. Olha, irmãos, estou abrindo meu coração para vocês. É o maior medo que eu tenho. É envergonhar o Evangelho e amanhã ou depois desanimar com o Senhor Jesus. Quando eu quebrei a perna num tombo bobo, eu fiquei ali, deitado no chão ali, tentei e consegui glorificar a Deus naquele momento ali. De 1h20 aproximadamente, deitado, todo sujo de barro, com o meu pé balançando no ar. Eu fiquei com medo de reclamar, de blasfemar contra Deus. E o meu maior medo hoje é esse.
Ainda não tive medo de morrer, talvez eu tenha daqui a um tempo, mas ainda não tenho. Mas eu tenho um medo enorme. Primeiro, de envergonhar o Evangelho. Segundo, de blasfemar contra Deus em um momento assim de muita dor, de muito sofrimento. Eu acho que você e eu deveríamos orar preventivamente, como diz o pastor Elber, para que nós não venhamos, irmãos, a desanimar na fé quando acontecer algo como aconteceu, desculpa falar, com a Conceição aqui em Macalé. Perdeu um filho. E outros aqui também, como a dona Penha e outros. Isso é duro, irmãos. Continuar na fé, firme. Louvado seja Deus pela vida dos dois ali, ó. Exemplo para nós. Canta, alegre, visita. Adriano também, irmão dele, né? Então, irmãos, a gente tem que estar. Darli perdeu há pouco tempo um santo de Deus. E tem que estar firme com Deus, grudado nele. Entender que a nossa alegria é o Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me enguie o povista. Alegre estou. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se eu fosse da teologia da prosperidade, eu te diria aqui, ó, você só vai sofrer se você cair em pecado. Isso é mentira. Quantos homens e mulheres de Deus, muito mais piedosos do que eu, passam por dificuldades às vezes, muito pior. Então, irmãos, permaneça firme no Senhor, independentemente daquilo que acontecer. E você vai ver que quando a gente fica firme, apesar das adversidades, o testemunho é muito mais impactante, irmãos. Irmãos, o que o Osmar passou esses dias, irmãos? Fui visitar o Osmar. Cheguei lá, irmãos. Tinha uma moça que tinha namorado com o Tiago. Estava ela lá com os pais. E ela chorava. E dona Terezinha, avó e mãe, criou como filho. E a avó dele. Consolando a ex-namorada de Tiago. Com palavras de fé e de esperança. Seu Osmar glorificando a Deus com videozinhos curtos que ele mandou para Osmar há uns meses atrás. O que é isso? Que espinho na carne, irmãos. No entanto, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Irmãos, vamos orar? E eu reclamando do microfone, eu estou com vergonha agora. Mas se atrapalhar de novo, acho que eu vou reclamar, mesmo com a vergonha que eu estou agora. Então não deixa atrapalhar de novo, não. Irmãos, vamos ficar de pé? Quem já foi de noite no ambulatório dos hospitais de Viçosa, de algum deles aqui, ou dos dois? Quem já foi? Você chegou lá, você encontrou um pior que você? Alguém já aconteceu isso? A gente fica bom na hora, você não estou dizendo? A gente melhora na hora. Você não precisa nem falar, Rosilene, você trabalha lá, né, Rosilene? A gente fica com vergonha, a gente vai lá com a dor aqui do lado, assim, ó, chega lá um todo quebrado, a gente melhora na hora. Eu já fui, não tomei nada e voltei bom para casa. Bom para casa. Ronaldinho, vem cá orar por nós aqui. Para que Deus nos dê contentamento. E depois está encerrado, tá, irmã? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Redentor. Te agradecemos, Senhor Deus, pela misericórdia do Senhor, ter nos alcançado, e eis-nos aqui, Senhor Deus, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo dia que nós vivenciamos, te agradecemos, ó Deus, por esta noite, que já estamos entrando noite adentro, e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor seja a nossa porção desta noite, tanto quanto foi do dia. E te pedimos, Senhor Deus, a misericórdia na compreensão da Tua palavra essa de vida, de salvação.
E te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu servo, no qual, Senhor Deus, nos trouxe essa mensagem desta noite. Usa o teu servo, Senhor Deus, sempre, sempre segundo a tua vontade. Nós te pedimos, Senhor Deus, que nós venhamos estar sempre contentes pela revelação que o Senhor deixou para nós, que é a tua palavra. E aquilo, Senhor Deus, que vem como especulação, que esteja longe de nós, Senhor Deus, porque o que o Senhor quer é que nós venhamos entender aquilo que está escrito, aquilo que está exposto. Ajuda-nos na nossa fraqueza e complete, Senhor Deus, aquilo que julga o Senhor, que é o melhor para nós. Nós te pedimos, Senhor Deus, que leva-nos de volta ao nosso lar, conceda-nos uma noite de paz, um sono tranquilo, e te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Glória a Deus.